Então, a interpretação do hazard ratio, que é esse aqui é o hazard ratio do modelo múltiplo, ou seja, o hazard ratio ajustado por todas essas características ao mesmo tempo, como se fosse um modelo único conjunto, um modelo múltiplo, certo? Como é que eu interpreto o hazard ratio? Igualzinho a gente interpreta um OR, um odds ratio, uma razão de chance. Né? Então, quando uma razão de chance é igual a 1, por exemplo, eu estou falando que as chances de um grupo é exatamente igual às chances do outro. É como se fosse o padrão, como se não aumentasse nem diminuísse. Quando ele é acima de 1, igual esses aqui, eu estou dizendo que aumenta as chances. Quando é menor do que 1, por exemplo, 0,2, 0,7, não quer dizer que é negativo não. 0, alguma coisa abaixo de 1. Eu estou dizendo que reduz as chances. Como a gente está no COX, essa palavra chance não se aplica. A gente está com risco. Então, eu vou falar que aumenta o risco ou diminui o risco. O seu desfecho é tempo até lesão por pressão. Então, ele vai diminuir ou aumentar o risco de lesão por pressão. Se eu olhar esse aqui, a gente vê que não é significativo. Então, não vai escrever no texto. Você só vai escrever quando for significativo. Igual o risco alto, muito alto aqui. Né? Se ele é significativo, eu interpreto. Né? Então, quem tem risco alto, muito alto, tem, na verdade, 3,89 vezes o risco do grupo que está classificado no Braden como sem risco ou baixo risco de ter lesão por pressão. Então, o risco é mais alto em quem foi classificado como risco alto, muito alto. O risco de desenvolver o evento que você está olhando, tá? Eu tirei uma unidade ao falar, falei 3,89, porque 1 é quando eles são iguais. Quando sem risco e o risco alto, muito alto, é uma razão, é como se fosse uma divisão. Quando o numerador é igual ao denominador, é 1. Então, o que eu aumentei desse 1 que é o que importa. Então, eu aumentei 3,89 vezes, não 4,89, isso é importante. Tá? Qualquer divisão, qualquer razão, quando ela é igual a 1, está dizendo que o numerador é igual ao denominador. Então, não tem diferença nenhuma. Tem diferença quando é maior do que 1 ou menor que 1. Então, eu tenho que lembrar de tirar uma unidade ao interpretar. Se eu quisesse botar em percentual, também poderia. Isso aqui é como se fosse 389% maior. Olha como é grande. Uau! Tá? Então, também poderia botar em percentual se eu quisesse, mas também tem que tirar uma unidade. Tá? Então, ele é esse risco quando comparado à categoria de referência. Risco do quê? Risco de ter o evento que eu estou de interesse. Tá? E, lembrando que isso aqui é ajustado. Então, esse risco do Braden, ele é verdadeiro, mesmo quando ajustado por tempo de internação, hemoglobina, hematócrito, leucócito, linfócito, tempo, INR, dedímero, por todas as outras variáveis. Esse efeito ele é verdadeiro quando ajustado pelas outras características do modelo múltiplo que você definiu, tá? É uma análise conjunta. Então, a ideia quando a gente faz o modelo múltiplo é tirar confundimento das outras variáveis. Se o seu fator mais importante é o Braden, na verdade, a sua variável de exposição é o Braden, é isso que você quer estimar no seu trabalho, bastaria você interpretar o Braden e falar que está ajustado pelas outras características. Quando a gente não tem um fator de exposição marcado e quer interpretar tudo, pode, mas às vezes chega a uma conclusão até estranha. Né? Então, do ponto de vista epidemiológico, embora a gente faça um modelo de regressão com um monte de coisa, o que interessa para a gente às vezes é a interpretação de uma única variável, que é aquela variável marcante que eu tenho no meu trabalho. A sua variável em todo momento que você fala é o Braden. Sim. Então, para mim, a única que você deveria interpretar é essa aqui. O resto é fator de controle ou fator de ajuste do modelo, para você poder tirar o confundimento. Todas as análises anteriores que você fez são análises univariadas, que as pessoas chamam, né? Análises mais simples, em que eu não controlo o efeito de outras variáveis. Aqui, você está vendo que o efeito do Braden é real, ele existe, mesmo quando controlado pelas outras características, tirando a confusão das outras variáveis. O que é isso? Isso aqui é o intervalo de confiança, vai de 1,98 a 12. Tá? Eu preciso escrever? Não precisa, já está na tabela, é só para ideia. Do RAS também não precisa? Então, aí depende do que você quer do modelo. Né? Se você quer ver um Braden modelo explicativo, eu quero saber quais são os fatores de risco para lesão por pressão. Aí eu tenho que interpretar tudo significativo. Tudo que for significativo. Se não, eu tenho uma variável, a minha pergunta de pesquisa é o efeito do Braden controlado pelas outras variáveis. Eu só vou interpretar o Braden. Inclusive, nem precisa botar isso aqui na tabela. Eu posso botar como uma nota de rodapé da tabela que foi ajustado por essas características. E não preciso botar na tabela isso aqui. A minha pergunta inicial é quais os fatores de risco?
Então, mas você tem que ver se pressão. ainda se mantém esse objetivo, ou se a pergunta mudou conforme você desenvolveu o trabalho. Porque você foca mais no Braden, pelo que eu vi. Então, eu acho que o que você quer aqui é o efeito do Braden, saber se ele ainda permanece Mudou esse ideia, foi para esse aí. quando controlado pelas outras coisas. Caso você queira manter essa ideia do fator de risco, você vai ter que interpretar todos que forem significativos. Todos que você fala, todos esses aqui, fazer uma tabela para cada uma desses? Não, a tabela é essa. A tabela é uma tabela única. Mas você vai ter que interpretar todos os valores de hazard ratio que são significativos. Né? Então, por exemplo, INR. INR é abaixo de 1. Ele está reduzindo o risco. INR é o quê? É um fator índice? de sangramento do sangue, de coagulação do sangue. Tá, quanto maior, com a coagulação maior. Maior o sangramento. Maior o sangramento. Então, aqui ele está dizendo o quê? Que quando aumenta o INR, você reduz o hazard, o risco de desenvolver lesão por pressão. É quando aumenta. A cada aumento, você reduz um pouquinho o risco de lesão por pressão. O quanto é esse pouquinho? 1 menos 0,31. Lembra que tem que tirar 1? 1 menos? É, porque é proteção, é o oposto então do outro. O outro era o valor menos 1. Aí fica quanto? 0,61? Vira 69, né? 0,69, não é? 0,69 mais 0,31 dá 1. É 0,69. Então, ele está reduzindo o risco em 69%. A cada aumento de uma unidade do INR. Já que a gente tem aqui, é melhor interpretar, não? Não necessariamente, eu acho que fica confuso. Você acha? É. Eu não lembro se você botou isso tudo no mesmo modelo, mas você não tem um N muito grande para botar tanta variável no modelo. Então, o que acontece? O hazard fica assim alto, ó, tá vendo? Que vai até um valor de 12. Isso não é esperado. Quando a gente está com isso, sinal que ou o modelo está muito parametrizado, está com muitas variáveis, né? Ou eu tenho um N pequeno em alguma categoria. Eu acho que isso aqui só aconteceu... Porque aí tem um N pequeno na categoria risco muito alto. Não, mas aqui está juntando alto com muito alto. Só que você está ajustando isso por um monte de outras características. Então, ele vai ver todas as possíveis combinações de valores, de categorias. Tem um momento que pode ter pouca gente, ou ninguém, quando você combina com essas características aqui de baixo. Então, ele vai ficar com a estimação ruim, não vai ficar a estimação precisa. Tá, mas o RAS negativo, ele apareceu em todos os testes. Tudo bem, você pode fazer um modelo com tudo, só que tem que ter cuidado. Isso aqui vai até 20, por exemplo. Né? Sei lá, se eu olhasse como parecerista, eu ia falar que tem alguma coisa estranha. Está muito alto. Geralmente o risco é alto, mas não tão alto. Isso aqui está com uma imprecisão na estimativa. Provavelmente pelo N. Porque está com muita característica num modelo só. Eu nunca colocaria tanta variável no modelo só. Eu faria um modelo com menos variável. Né? Só que eu acho que agora não vai dar tempo de fazer isso. Né? Acho que já finalizou. Então vamos focar só no Braden, né? mesmo. Então eu focaria no Braden, botaria na nota de rodapé que foi ajustado por essas características. Não coloca isso na tabela, então. Só não coloca botaria nada. Tempo de internação, coloca? Não, nada. Só até aqui. Só o Braden aqui, só até aqui. E você bota uma nota de rodapé, aí diz aqui, bota asterisco no hazard. Aí você bota lá no nota de rodapé, ajustado por tempo de internação, hemoglobina, hematócrito, todas as variáveis que você ajustou. Não precisa colocar nada disso. Não, nem porque não é a sua maior variável que de 10 exposição. dias. Tá. Você tem uma variável de exposição marcada, você só interpreta ela. Então tá bom. E o resto é fator de confusão. Aqui também não deu nada. Se o seu modelo é um modelo explicativo, eu quero saber o que está associado, a força, quero descrever cada um, eu não tenho um modelo teórico na minha cabeça. Eu não consigo falar qual é a minha variável de exposição e que é a variável de confusão. Então, eu tenho que interpretar tudo. Mas aí vem aquilo. Tem um monte de coisa não significativa. Por que não foi retirada essas outras coisas significativas? Porque é importante do ponto de vista teórico. Aí começa a ficar ruim de explicar. Né? Então, eu acho que se você tem essa coisa que é muito Braden até está no título, esse modelo aí é só para você ver se o efeito do Braden permanece quando você controla por fator de confusão, que são as outras variáveis. Qual o efeito da escala de Braden ajustado, não é isso? Ajustado pelas características socioeconômicas, Essa laboratoriais. É a pergunta, né? Essa é a pergunta, seria o objetivo, né? Saber se ele se mantém. É porque isso é mais epidêmico, entendeu? Isso não é exatamente estatística. Mistura as coisas, entendeu? O modelo teórico com a estatística.
Senão a gente fica só modelando, às vezes dá um modelo sem sentido. Então a gente tem que entender o porquê daquilo, né? Esse modelo, por exemplo, para mim está muito parametrizado, tem muita variável. Não dá para botar isso tudo ao mesmo tempo, é muita coisa. Aí ele fica com essa imprecisão com o destino, fica com um intervalo de confiança muito amplo. Principalmente no Rice e no Braden. O Rice e o Braden não tem uma relação entre si, não? São completamente diferentes. Porque isso tem que ter cuidado também quando eu coloco no modelo, né? Por exemplo, hemoglobina e hematócrito são relacionados. São. Então eu teria que escolher uma, não teria que colocar as duas. Leucócito e linfócito são duas variáveis muito relacionadas, eu tenho que escolher uma. Senão vai dar multicolinearidade no modelo, que é o que a gente chama quando as variáveis explicativas estão muito relacionadas. O tempo de tromboplastina não é parecido com esse INR? É, tem a então ver. tem que escolher um. Dedímero também não é a mesma coisa? Não, mais ou menos. Não, eu sei que não é esses exatamente. Três aqui, ó, tempo de INR e protrombina tem a ver, entendeu? Então, mas aí você tem que ver, teoricamente, variáveis que dizem a mesma coisa indiretamente. Eu sei que são variáveis diferentes, não são exatamente iguais, mas elas são muito relacionadas. Então, eu tenho que escolher uma para representar no modelo então, múltiplo. eu posso na hora de citar lá no texto, eu posso... Não é na hora de citar. Você teria que modelar de novo, seria isso. Escolhendo as variáveis, para não entrar com isso tudo. Aí eu não sei se o Júlio vai poder fazer, né? Ou se você quer que eu faça, te ajude, mas eu preciso do banco, entendeu? Aí eu não sei até onde vai isso, ou se você espera defender para depois refazer isso, aí a gente deixar conversa. assim mesmo e na hora colocar só a de Braden lá, igual você falou. Não, você pode, mas você vai ter que botar que tá ajustado por isso tudo que tá aqui. Você não pode mentir. Não, ou eu mentir. não vou mentir, eu vou falar que tá por isso tudo. Entendeu? Mas isso tem um problema, que é isso que eu tô te falando. As variáveis explicativas estão muito relacionadas entre si, que é o que a gente chama de multicolinearidade. Eu não posso fazer isso no modelo, tem que ter esse cuidado. O modelo de regressão é causa e efeito. Aquelas variáveis, de forma unidirecional, causam lesão por pressão. Se não tem essa relação na hora que eu montei, se a ideia teórica não é essa relação entre as variáveis, isso aqui não tá legal. Entendi. Entendeu? E não tem, porque hemoglobina, hematócrito, leucócito e linfócito é quase um construto por si só, que é constituído por tudo isso, Vou dar uma entendeu? pausa aqui.